Para a gente entender o que esse programa o Desenrola Brasil representa na economia brasileira, nós vamos conversar agora com o economista Rodrigo Simões. Rodrigo, tudo bem? Bom dia não, boa tarde, bem-vindo, Feliz Páscoa. Boa tarde, Paula, boa tarde a toda a audiência da Jovem Pan. É isso, estamos aqui, uma boa Páscoa para todos. Isso aí, estamos aqui. Antes de perguntar sobre essa prorrogação do programa Desenrola, eu quero te perguntar sobre o programa Desenrola em si, como que ele tem atuado, como que ele tem beneficiado os brasileiros, a importância desse programa hoje aqui no Brasil, no país. Não, perfeito. Eu acredito e tenho acompanhado que foi uma excelente medida do governo, do Ministério da Fazenda, até mesmo porque nós passamos um momento no mundo, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, de altos custos, né, uma inflação generalizada no mundo inteiro, os insumos, os produtos ficando cada vez mais caros, e a renda da população, seja da camada média e principalmente das camadas mais pobres no mundo inteiro, não tem acompanhado o aumento da inflação no mundo todo, seja de serviços ou seja de produtos. Então, esse programa de renegociação de dívidas, eu acho que ele veio numa boa hora, ele começou o ano passado, lá em julho, agosto, se eu não me engano, e eu acredito que foi uma medida excelente que vinha ajudar principalmente a camada mais pobre, que são aquelas pessoas que têm renda, até mesmo familiar, de até 2 salários mínimos, viu? Perfeito. Sobre essa prorrogação, até quando que vai então? Quem pode participar do programa Desenrola? Bom, a medida ela vai até o dia 20 de maio, foi prorrogado aí por mais 50 dias. Essa prorrogação é para quem está na faixa 1, ou seja, quem está na faixa 1 são as pessoas ou famílias que têm renda até 2 salários mínimos, tá? Dívidas ali até R$ 5.000 ou até R$ 20.000. E nesse caso das dívidas, entra todos os tipos, tá? Dívida de energia, dívida de fornecimento de água, dívida de escola. Então, a pessoa ela tem uma facilidade, conforme o próprio Bruno mencionou na reportagem, a pessoa ela entra no próprio programa, no próprio site do governo, no Desenrola, e faz o cadastro para poder renegociar essas dívidas. Nos aplicativos de banco, você também encontra o link. E também no site do Serasa, você também encontra o link para essas renegociações. Esse programa foi importante porque para vir dar um fôlego e tirar o nome dessas pessoas que estão inscritas no SPC, no Serasa. E é interessante todo mundo entender que para que essas pessoas que têm essas dívidas e que se encaixam na faixa 1, que são famílias ou pessoas com renda até 2 salários mínimos, elas devem estar inscritas no CAD Único. O que é o CAD Único? É aquele sistema de cadastro único no Brasil, onde as pessoas, de alguma forma, através desse cadastro, elas recebem algum benefício social, uma tarifa, um Bolsa Família, algum tipo de renda, de ajuda. Essas pessoas já inscritas facilita até o acesso para essa negociação. Então, eu acho que é uma medida excelente. Rodrigo, nosso comentarista Gustavo Segré vai participar da entrevista também. Segré, sua pergunta? Rodrigo, boa tarde, feliz Páscoa para você também. A pergunta é, o programa se manifesta como um programa bom, que ajuda as famílias endividadas a resolver essa questão, mas não seria preciso um ensino sobre como não voltar à mesma situação? Porque até o próprio governo está gastando mais do que arrecada. Se uma família qualquer, independente dos ingressos que tenha, ela consegue normalizar a dívida, faz zero, não deve mais nada. Mas se daí para frente não tiver uma educação financeira, o risco de voltar a ficar endividado não é alto? Segré, boa tarde. Perfeita a sua fala, é isso mesmo. Então, assim, se a gente for pegar essa sua fala, nós temos 2 pontos. Por um lado, temos a questão da educação financeira, que é onde as famílias precisam, né, onde isso é necessário ser ensinado nas escolas, para as crianças e até mesmo para a família brasileira, principalmente aqueles das camadas mais pobres que não têm acesso à informação. Então, esse é um ponto, educação financeira. Por outro lado, nós temos um acontecimento no mundo todo que é o seguinte, nós temos a alta dos custos da inflação, dos insumos, dos produtos, devido aos desequilíbrios das cadeias de produção, guerras, Covid, enfim, vários tipos de problemas no cenário geopolítico, e isso tem prejudicado o aumento ou o ganho de renda. Tá? Então, com o avanço de várias questões, seja ela de problemas econômicos externos
ou interno dos países, a renda média e a renda básica das pessoas não tem acompanhado o custo de vida. Então, do outro lado, nós temos essa ponta para poder resolver. E aí você diz uma coisa, Segre, que também é importante, você mencionou sobre a questão dos endividamentos dos países. Esse é o outro ponto aí do jogo a ser analisado, em que é perigosíssimo. Então, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Os países têm se endividado cada vez mais, isso está sendo perigoso, tá? Então, assim, não só aqui no Brasil, mas endividamento aumentando lá na China, Japão, todo mundo sabe, lá mais de 2 vezes o PIB, Estados Unidos num limite incrível, e essa conta um dia vai chegar, tá? Essa conta um dia, quem vai acabar tendo que assumir tudo isso é a população mundial com seus recursos depositado nas contas correntes. Então, assim, eu não estou fazendo aqui uma previsão catastrófica, mas é uma verdade. Os governos hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gastam mais do que arrecadam. Agora, Rodrigo, indo na esteira do segredo e endividamento, é importante que as pessoas, a população se mantenha atenta em relação a um programa como esse, por exemplo. É um programa para renegociação de dívidas, é um programa importante, mas a partir do momento em que ela vai se endividando e pensando, bom, temos um programa de renegociação, então eu posso contar com esse programa. Isso pode se tornando uma bola de neve, essa pessoa pode se endividando cada vez mais, à espera sempre de um programa de renegociação? Isso é verdade, isso acontece e acontece até mesmo para quem utiliza o cartão de crédito como uma fonte de renda, tá? Então, muitas pessoas têm ali o seu salário, que às vezes não é o suficiente para o orçamento familiar, o orçamento acaba o salário da pessoa não dá conta ali de todos os gastos. E o que acontece? A pessoa ela vai utilizando o limite do cartão de crédito, principalmente em compras parceladas e acreditem, parcelam até mesmo as compras de supermercados, que seria a decisão mais difícil e mais ruim possível. Então, a população, infelizmente, tá, ou por falta de oportunidades melhores, ou por falta de qualificação para poder encontrar um emprego melhor, as pessoas vão se endividando no cartão de crédito, que hoje a parcela de endividados no cartão de crédito é altíssima, passa de 70% da população, e ali vai utilizando como se fosse uma renda fictícia. Só que uma hora a conta chega. E aí o que a pessoa faz? Ela vai, se endivida, não consegue pagar e renegocia. Vai, se endivida, não consegue pagar, renegocia. E os bancos vão colocando esse custo nas tarifas de cartão, tá? Então, por isso que realmente é uma bola de neve, é uma realidade, principalmente para as classes C, D e principalmente E. Não, e Rodrigo, só aproveitando que você comentou sobre parcelamento de compras, né, de supermercado, nessa Páscoa, inclusive, a quantidade de comerciais disponíveis aí no supermercado mesmo, aquelas placas nos ovos de Páscoa, nas parreiras dos ovos de Páscoa, a quantidade de placas informando parcele o seu ovo de Páscoa em até 3, 4, 5 vezes, inacreditável, né? A que ponto nós chegamos de um ovo de Páscoa tá tão caro que a gente tem que pensar em parcelar. E na fila, inclusive, do supermercado comprando o meu ovo de Páscoa de fato no fim de semana, eu observei pessoas parcelando o ovo de Páscoa. Olha que coisa, então vai se tornando um vício mesmo, um parcelamento. E assim como você disse, é importante tomar cuidado com o rotativo do cartão de crédito, com a quantidade de parcelas que você faz. Enfim, é importante cumprir sempre aquilo que a gente, enfim, faz no cartão de crédito, né? A prestação mesmo. É verdade, você pode acompanhar aí pessoalmente, né, ao vivo. Nós temos um problema hoje, principalmente falando dos insumos, dos alimentos, a produção hoje, né, produção seja nacional ou seja mundial, ela não tem conseguido, ainda que com o aumento da produtividade, tá, dos insumos e dos alimentos, isso não tem conseguido fazer com que o preço baixe para a população como um todo. E tem até alguns países tomando até algumas atitudes diferentes, como no caso a Índia. Lá na Índia, o custo dos alimentos tem aumentado muito. O que o governo lá decidiu? Falou assim, olha, para os exportadores, antes, se vocês exportavam uma parte ou a maior parte para o mercado externo, a gente precisa represar um pouco para poder vocês fornecerem primeiro para o mercado interno, porque a inflação aqui está explodindo. E isso está acontecendo aqui no Brasil, está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares. E alimentos
e outros insumos, principalmente também o de energia. E a questão de você parcelar alimentos assim, é uma grande tristeza, né? Porque assim, o alimento você vai, consome ali no dia, na semana e no mês, e às vezes as pessoas parcelam compras de supermercado em 3, 4, 5, 6 vezes. Então é um cenário mundial, é um desajuste econômico e produtivo no mundo como um todo, tá? Em que a gente vai, nós, né, nós aqui, população, os governos e os presidentes aí de bancos centrais, a gente vai ter que procurar buscar uma solução para que isso não se piore com o aumento também de pessoas no mundo, como a gente está vendo. Rodrigo Simões, economista, conversando com a gente hoje nessa edição do Fast News sobre o adiamento, né, do programa Desenrola. Vai até o próximo dia 20 de maio para quem precisa regularizar sua situação financeira. Rodrigo, muito obrigada pela participação aqui no Fast News deste domingo. Uma ótima Páscoa para você. A gente se vê por aqui. Obrigado, Paula. Obrigado a toda a audiência da Jovem Pan e um ótimo domingo a todos. Até mais, tchau.